Amados irmãos, a paz e a graça do nosso bom Deus, Criador dos céus e da terra, soberano e Yahweh, seja com todos vocês, meus irmãos. Em nome da sua palavra, do seu ungido Filho, nosso Messias e Salvador, Yahushua. Assim seja. Irmãos, eu vim trazer aqui uma palavra que o Pai colocou em meu coração, né? É uma alegria imensa poder compartilhar o que o Pai tem falado conosco, né? Tem nos revelado. É uma alegria, irmãos, tão grande, que de fato nós ficamos queimando por dentro e chega um determinado momento que é irresistível e a gente precisa, né, compartilhar, irmãos, porque o amor é tão maravilhoso, esse cuidado do Pai, sabe? E a gente não pode, irmãos, ficar pra gente, sabe? Apenas. A gente tem que compartilhar com nossos irmãos, a gente tem que expressar esse amor, entende? E é exatamente sobre isso que eu vou tratar aqui agora, né? Então, irmãos, com toda humildade, peço aos irmãos que depois meditem no que for falado aqui, retenham o que for bom, orem ao Pai em espírito e em verdade, busquem a sabedoria divina, o entendimento divino, o discernimento espiritual, em oração, que o Pai revelará todas as suas bênçãos, todas as suas verdades, tá bom? Irmãos, é o seguinte, as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso bom Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem muitos testemunhos, muitos, que nos fortalece, que fortalece a nossa caminhada no caminho, né? A gente fica tão apaixonado, tão regozijado, fortalecidos, né? Quando a gente lê os livros dos profetas, dos juízes, da antiga aliança, dos patriarcas, da nova aliança, dos discípulos, da igreja, né? Congregação. Ah, é lindo demais. E o que basicamente toda a palavra quer nos ensinar, quer nos afirmar, quer nos esclarecer. Sabe o que é, irmãos? O amor ao próximo. Na verdade, a gente vê hoje não. A gente nasceu já nessas circunstâncias, a qual o sistema religioso, doutrinas de homens que criaram toda uma burocracia para o povo do Pai entender a sua palavra. Então a gente vê muitas pessoas, como é que eu posso dizer, perdidas. Dizem crer, não, eu creio em Deus, eu sou crente. Mas aí o semblante, a expressão não condiz com o que está escrito, irmãos. Claro, é como eu já falei em algumas outras oportunidades. A gente habita em um corpo de carne. E por causa disso, nós pecamos. E por isso mesmo, a gente se entristece. Mas no momento em que a gente busca o Pai e pede perdão, Ele nos consola, Ele nos conforta. Então, essa dor,
ela passa. Isso é compreensível. O que não é compreensível é nós andarmos tristes, murmurando, reclamando o tempo inteiro. Porque essa atitude deprecia esse amor tão grande, tão majestoso, que é do Pai para conosco. Irmãos, o Pai, Ele nos amou tanto, 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 que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E a palavra, quando você lê de Gênesis, a antiga aliança, o Antigo Testamento, quando você lê todos os livros, até Mateus, o primeiro livro do Evangelho da Nova Aliança, você vê que os nossos ancestrais, o nosso povo, foi um povo ingrato, transgressor, rebelde. Logo a gente entende o quê? Que não merecia a graça. Mas o Pai, Ele é fiel, irmãos. Ele é imutável. Ele não pode ser contra a própria palavra dele. As pessoas, os seres humanos que são infiéis. Mas ele é tão misericordioso, que ele, sabendo que nós, seres humanos, não iríamos ser salvos se dependesse de nós mesmos, porque somos infiéis, ele então envia a sua própria palavra em carne, seu amado, ungido Filho, para cumprir toda a palavra, toda a lei dele, né? Tudo que ele nos deu com tanto amor, tanto carinho. Então o Messias veio, cumpre todos esses mandamentos, foi perfeito, santo, o único santo, o único justo, e derramou o seu sangue imaculado, inocente, para nos salvar. Então, quando a gente lê sobre a Pessah, a Páscoa, no Egito, né, que os israelitas sacrificam um cordeiro, cada família, né, pega o sangue, passa nas ombreiras das portas, e então são livrados da morte. Aleluia. Esse sacrifício, irmãos, já foi feito pelo Messias, o Cordeiro Pascual. Então quem crê na palavra do Pai, no Evangelho da sua graça, que é o favor imerecido, que é regenerado por esse sangue santo, puro, imaculado do Mestre, é liberto da morte, é curado, é salvo. Então, eu queria trazer para vocês aqui uma mensagem, uma passagem muito forte para a gente meditar em cima dela e consequentemente nós
nos edificarmos, nos fortalecermos na palavra, tá bom? Fica em Mateus, capítulo 19, do verso 16. Eis que alguém chegou perto de Yahushua e consultou: Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Yahushua: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Olha só, olha a humildade do Messias. Só há um que é bom, porque o Messias ele veio em carne, ele veio nesse corpo, nessa natureza caída por causa do pecado. Então, é o que a gente tem entendido. Devido à queda dos nossos pais, Adão e Eva, a natureza humana ela é má, porque ela detém o conhecimento do mal. Então, e a carne é contra o espírito, então está o tempo todo tentando para a gente cair, para a gente se desviar. E o mestre, olha o que o mestre fala: por que me perguntas a respeito do que é bom? Só há um que é bom, que é o Pai que está nos céus. Então ele falou assim, se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Aí o homem, ao que ele perguntou, quais? E Yahushua lhes respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então perceba que os mandamentos do Criador, tudo é justamente para que eu e você, e todos nós, nos amemos. Ou seja, tenhamos paciência um para com o outro, respeito, empatia. Entende, irmãos? Então nós, crentes verdadeiros, tementes ao Criador dos céus e da terra, precisamos entender que, diferente da religião que tem aquela hierarquia, no Evangelho a hierarquia é da seguinte maneira: o maior no Evangelho é o menor. Ou seja, é o que serve mais, irmãos. Na religião não, olha, o pastor tá vindo ali, o bispo tá vindo ali, o evangelista tá vindo ali, Aí todo mundo, não, irmãos. O único digno de toda adoração é o Pai Yahuwah e o seu Filho, o nosso Salvador e bom pastor, o único mestre e guia, Yahushua HaMashiach. Então quando você olha para o Evangelho, olha, o irmão tá vindo ali, Independente se determinado irmão tem um ministério, vamos dizer assim, maior. Quando eu digo ministério é que, digamos assim, tem uma responsabilidade maior, tem um impulso maior, e o outro que tem um menor. Para o reino dos céus, não importa, irmãos. O que importa é amar o próximo. Entende? Cada um tem o seu talento. Uns têm 30, uns dão frutos, 30, 60, 100. Não tem uma parábola que diz isso? Não fala também dos membros do corpo, que cada membro do corpo tem uma função, que são todos diferentes, mas e cada um tem uma missão, tem uma função. É a mesma coisa com a igreja, com a congregação, que é o corpo do Messias, Yahushua.
Todos nós temos um ministério, todos nós temos uma missão. Somos sacerdotes, irmãos. Somos responsáveis pela palavra do nosso Pai. E o que o nosso Pai nos ensina em todas as Sagradas Escrituras é amar o próximo. Então, olha o que ele fala para esse jovem aqui, para esse homem, que pergunta, né, o que precisa para a vida eterna. Ele falou, obedecer aos mandamentos do Pai. Aí ele vai e cita quais são esses mandamentos. E aí, olha só o que o homem fala, né? Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? E a Ruxa disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se, virou as costas, pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse a Ruxa aos seus seguidores, discípulos, com toda a certeza, tá claro? Certeza, vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os seguidores, discípulos, ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Yahushua, fixando os olhos, o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, carne. Mas para Yahuwah, o Criador, todas as coisas são possíveis. Aleluia, meu Pai. O que é que a gente aprende neste mundo terreno com as nações pagãs, que eu falei no áudio anterior, que a gente hoje está mergulhado nesse paganismo. Paganismo são pessoas que não temem ao Criador, que seguem homens, ídolos. Eles acham que eles são autossuficientes. Eles querem poder, fama, dinheiro. São orgulhosos. Querem ser deuses, juízes, por conta própria. Porque foi devido a isso que houve a queda, a transgressão, a rebeldia. Porque Satanás usurpou, enganou Eva e Adão. O que é que Satanás falou para Eva, né? Você pode ter o conhecimento do Pai, de Deus. Então, irmãos, hoje a gente vê pessoas desesperadas, correndo atrás das coisas perecíveis, de bens materiais, de dinheiro. Quantas pessoas não falam aí: se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Se eu não tiver aquilo, eu não posso viver. Se eu perder isso, a minha vida acabou. Como eu vou me sustentar? Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou me alimentar? Irmãos, tudo isso é perecível. O mestre falou aqui bem claramente: com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
Porque, trazendo para os dias de hoje, as pessoas preferem o seu conforto. Quanto mais dinheiro, mais conforto. Despensa cheia, carro do ano, condomínio de luxo, viagens internacionais. O que isso tudo significa? Isso tudo ofusca os nossos olhos. Tudo isso é idolatria. As pessoas colocam isso em primeiro lugar e esquecem que quem está concedendo isso tudo a eles é o Pai. Então as pessoas arrogantes, não, isso é mérito meu. Então, irmãos, a gente está passando neste exato momento por grandes provações. Eu estou vendo algumas entrevistas, alguns podcasts, né? Que agora é a sensação da internet, com líderes religiosos, evangelistas, pastores, bispos, rabi, pessoas com milhões e milhões e milhões de seguidores, pessoas que têm a cara de pau de olhar em uma câmera, sendo assistido por milhares de pessoas e dizer que isso aí que está acontecendo, que esse sistema mundial está fazendo, vai passar, que é normal. Mas eu lhe digo porque eles estão falando assim, que eles não vêem a hora de passar, que eles estão também colaborando com o sistema para que as outras pessoas obedeçam o que essa tirania satânica quer. Sabe por quê? Porque eles querem continuar nessa vida, usufruindo do conforto de suas riquezas. Então eles não estão dispostos a largar tudo isso. Eles não estão dispostos a vender todos os seus bens. Porque eles não querem perder esse conforto. Então, o que é que acontece? Eles estão idolatrando o dinheiro. E isso, meus irmãos, não é amar o próximo. Porque o Messias, tem passagens que ele fala que ele não tinha nem lugar onde repousar sua cabeça. Ele sendo o Filho do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, inocente, o único justo e perfeito no mundo inteiro, deu sua vida pura, perfeita, por todos nós, pecadores, orgulhosos, egoístas. Compreende? Isso é amor. E ele nos ensinou, da maneira mais dura, amar o próximo. Então fica aqui nessa mensagem a seguinte reflexão. Antes de colocar qualquer outra coisa na frente do verdadeiro amor, lembre do sacrifício do Messias, do Cordeiro Pascual, do verdadeiro exemplo, do grande maior exemplo de todos, amor ao próximo. E coloque isso em seu coração e ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando você está com fome, você gosta da sensação? Quando você está com sede, você gosta? Quando você não tem segurança, você gosta? Quando você não tem um lugar para dormir, você gosta? Então, irmãos, vamos ter amor ao próximo. Vamos amar o próximo, porque a gente está agradando o Pai. E a alegria do Pai é a nossa força. Então vamos ser luz nesse mundo tenebroso de trevas. Vamos ser sal, vamos temperar. Vamos levar a alegria desse evangelho, dessa graça maravilhosa, porque nós somos privilegiados.
em entender toda essa graça, meus irmãos. Nós somos privilegiados. Então, ame ao próximo. Viva com alegria, irmãos. Porque a graça do Pai, o perdão dele, o amor dele, é tudo que nos basta. O resto é perecível, é resto, é consequência. Se ele é o nosso Pai e ele deu o próprio Filho dele para nos salvar, olha o amor. Você acha que ele vai te deixar, me deixar, passando necessidade? Nunca, meus irmãos. Mas a gente tem que provar que a gente ama ele, que a gente quer ele. E como é que a gente prova? Na prática, meus irmãos. A fé sem obra é morta. Ele tudo sabe, ele tudo vê. Então, se você crê verdadeiramente nesse evangelho, nessa palavra, honre o seu Pai que está nos céus, amando o seu próximo, e você cumprirá todas as sagradas escrituras. Amém? Shalom, meus irmãos. Aleluia.